Esse é o Hoje no X e nós vamos falar sobre principalmente a repercussão dos eventos de ontem, do 7 de setembro, né? Vocês sabem, é o que está sendo discutido, é o principal assunto do X hoje também, é o 7 de setembro com essa manchete linda do Globo aqui, que inclusive publicou no X isso daqui. Mesmo com bloqueio, perfis bolsonaristas fazem postagem em massa na Rede X no 7 de setembro. Pois é, a Rede Globo está descobrindo que o Alexandre de Moraes não tem como impedir o uso do X, né? Ele pode dificultar a coisa, exigir que as pessoas usem VPN e coisa e tal, mas na prática não tem muito que ele possa fazer, né? E a principal dor que o Globo está sentindo nesse caso é porque eles esperavam fazer todas as fake news que eles sempre tiveram acostumados a fazer e nunca tinham confrontação das redes sociais. Eles imaginaram, agora com o X fora do ar, a gente pode falar todas aquelas mentiras que a gente fala lindamente, coisa e tal, e no final das contas não tem como o pessoal desmentir, né? Já teve a USP falando que tinha só 45 mil pessoas no evento do 7 de setembro da Paulista e não sei o que lá. Essa era a lorota. Se você vê as reportagens do Globo, né, mostrando a manifestação, só a imagem do iniciozinho da manifestação, quando tinha pouca gente, ou então do final, quando já tinha ido todo mundo embora. Em todas as imagens dá para você ver que é isso, porque não tem ninguém no carro de som. Se você olhar no carro de som, não tem ninguém falando, né? Se pegar as imagens do meio do evento, mostra muita gente, mas é o que eu falo para vocês, a Globo sempre esteve acostumada a mentir e não ter como ser desmentida. Achava que o X ia estar fora do ar. Podemos mentir de novo à vontade que o X não vai nos desmentir, né? Pois é, ficaram chateados, porque tá todo mundo vendo no X que tinha gente pra caramba no final das contas. Eles mostrando aqui várias contas que mostraram e coisa e tal, que falaram sobre o X, um monte de gente publicando e coisa e tal, a Rede Globo muito chateada, que pois é aquilo que eu falo para vocês, né? A tecnologia é muito além do que esse pessoal imagina. Eles nem começaram a ver o problema ainda, porque, na verdade, o X com VPN é o básico do básico, é coisa que qualquer um faz, né? Tem coisas que dá para fazer muito mais avançadas do que isso no final das contas, né? Muito da discussão no X está justamente sobre a questão do flopou ou não flopou, porque flopou o de Brasília, certamente, a gente viu que flopou, né? E na Paulista tem muito esquerdista falando que flopou. Aquele mesmo esquema, pega a imagem do início do evento, né? Antes do evento começar de fato, quando o pessoal ainda está chegando na Paulista, olha, flopou, veio pouca gente. Por quê? Porque o pessoal está chegando ainda, né? Mas é o tradicional desse pessoal, eles não esperavam que no Twitter ia ter as imagens todas lá, né? Então, aqui, ó, mostra a comparação do 7 de setembro de ontem do Lula, que você pode falar assim, mas o Lula estava vazio aqui, porque normalmente está vazio mesmo. Não, olha como é que é com o Bolsonaro, como é que estava cheio com o Bolsonaro o 7 de setembro, a quantidade de gente que teve no 7 de setembro de 2022, né? Então, não, o Lula estava vazio porque estava vazio mesmo, porque ninguém foi, nem familiares dos militares foram no 7 de setembro para ver os parentes marcharem ali, porque está todo mundo com vergonha do que está acontecendo no Brasil, né? Olha só o Bolsonaro, aqui, ó, o Lula fala que mas onde estava a coisa coberta tinha gente. Não tinha nem metade disso daqui, mas muito menos mesmo. E pior ainda quando você passa na Esplanada, né? Que no 7 de setembro de 2022 o Bolsonaro chamou uma manifestação grande lá em Brasília. Olha a quantidade de gente que tinha aqui na Esplanada e olha como é que estava a Esplanada dos Ministérios nesse 7 de setembro agora, né? Não tinha ninguém. Vergonhoso o 7 de setembro do Lula, né? O fato é esse. Tinha muita gente na Paulista. Aqui tem várias imagens aqui do pessoal, a gente já mostrou no vídeo que a gente fez lá no Ancapsu, várias dessas imagens aqui, muita coisa mesmo. Vai ter mais vídeos sobre isso hoje, em que eu vou discutir justamente a questão da USP ter dito que só tinha 45 mil pessoas na Paulista. E aqui, ó, as imagens do Alexandre de Moraes, do X ali, cortar fora o Alexandre de Moraes, muito protesto contra. Aqui, ó, a comparação do 7 de setembro do Bolsonaro com o 7 de setembro do Lula, né? Veja, o pessoal fica aqui do lado mesmo, um monte de gente aqui, essas árvores todas aqui, ó, são essas árvores aqui, ó. O pessoal enchia toda essa região aqui com o Bolsonaro. Com o Lula, meu amigo, Lula ninguém quer ver esse cara. Enfim, tem várias imagens aqui do 7 de setembro, aqui, ó, o 7 de setembro do Lula, ninguém do lado para ver o desfile militar. Um monte de gente lá na Paulista. Enfim, esse ainda foi o grande assunto, a grande discussão do Twitter. Não importa muito se o Globo está dizendo A ou B, se a USP está dizendo A ou B, as pessoas novamente têm imagens, né? Conseguem ver as imagens ali da Paulista, ver a quantidade de gente
que tem ali, né? Ou seja, tem o flopou, tá aqui, ó, flopou, trend no Brasil, flopou. É lógico que a esquerda sempre fala isso, né? Mas, de novo, uma lorota completa. A gente vai falar sobre isso daqui. E outra coisa curiosa que aconteceu ontem também é o seguinte. A gente falou no vídeo de ontem que teve um jogo da NFL em São Paulo, né? Eu me enganei, não era a NFL brasileira jogada em São Paulo, era um jogo da NFL americana mesmo, jogada em São Paulo. Peço desculpas ao pessoal, confesso que eu não entendo muito de NFL, não acompanho muito futebol americano, mas então foi um jogo do campeonato americano que foi jogado lá na Arena Neoquímica, né? Isso? A Arena do Corinthians lá em São Paulo. E foi justamente, né, no Brasil, encheu o estádio, muita gente para assistir, porque é uma oportunidade única, né? Não tem muitos jogos de futebol americano aqui no Brasil. E a gente falou um pouco, tá muita gente falando sobre isso ontem, mas agora teve uma repercussão curiosa dessa história. Veio um monte de jornalista americano para cobrir o jogo, né? É lógico que veio, né? É um jogo da NFL. A NFL é um campeonato, tipo o campeonato brasileiro lá nos Estados Unidos, né? Muita gente acompanha isso. E repórteres de todo o espectro político. Não veio só gente de direita ou gente de esquerda, não. Veio gente de todo o espectro político. E o pessoal chegou no Brasil e viu em primeira mão como é que é você ter o X bloqueado. Cara, repara como é que foi direitinho. Cara, parece que o Elon Musk programou o Alexandre de Moraes para fazer isso no momento exato, né? Por quê? Porque isso está dando uma repercussão enorme lá nos Estados Unidos. Está tudo quanto é jornalista falando o absurdo que é você chegar num país e não conseguir usar o X num país, um país em tese, né, que todo mundo esperava ser um país democrático e você não consegue usar o X no país aqui, ó. Eu conversei também, Vitor, com um ex-assessor do presidente Ronald Reagan, que trabalhou com Reagan aqui na Califórnia, depois na Casa Branca. Hoje ele é um dos principais articulistas do Partido Republicano. Ele também está aí no Brasil. Ele está no Brasil pelo 7 de setembro e também pelo jogo de ontem que teve em São Paulo do futebol americano, da Liga de Futebol Americano da NFL. E aí vejam vocês, ontem, durante esse jogo da NFL, outros jornalistas americanos que estavam cobrindo um evento importantíssimo para o Brasil, para os americanos, já que o futebol americano é o esporte número 1 aqui dos Estados Unidos, não é basquete, é o futebol americano. Vejam vocês, eles tinham que postar no X através das esposas aqui nos Estados Unidos. Eles tinham que mandar o material para o telefone das esposas ou de assessores aqui nos Estados Unidos para que eles pudessem postar sobre um grande evento em São Paulo da NFL, porque o X... Lembra que justamente é o que eu falo para vocês, o Elon Musk não vai recuar porque ele quer exatamente isso, ele quer usar o Brasil como um exemplo negativo do que é a censura no mundo. E caramba, tá perfeito, tá excelente, um monte de jornalista americano revoltado porque não conseguiu usar o X durante o jogo da NFL aqui em São Paulo, né? Que coisa linda de ver isso. Bom, vamos dar uma olhada no que tá em Trending Topics aqui do Twitter. O The Weeknd, como a gente falou, teve um show ontem lá em São Paulo também, um show muito lotado. O The Weeknd é uma banda muito conhecida. Quem gosta, né? Eu não gosto, não é muito o tipo de música que eu curto, mas é uma banda muito legal. O show dizem que foi muito bom, o pessoal gostou bastante, né? Tá aqui, ó. Isso aqui é um trechinho da banda, 70 mil pessoas no show. Não posso tocar muita música, porque senão dá copyright aqui no meu vídeo, né? Mas, enfim, dizem que foi muito bacana a coisa, né? Paulista, evidentemente, falando da manifestação na Paulista, né? Silvio Almeida, o pessoal comentando também sobre o ministro do Lula, que foi demitido, aquela confusão toda, né? O pegador lá, que tentou pegar a Aniele Franco, guerreiro, cara, né? São Jorge do caramba. Enfim, tá falando aqui sobre o DPI, futebol, né? Jogador de futebol. Gopen, isso daqui é o CBLOL, tá? O CBLOL é o Campeonato Brasileiro de LOL, jogo eletrônico, que está acontecendo agora, e Gopen é uma das equipes que está jogando esse campeonato, e o pessoal está acompanhando aqui também na coisa, né? Kart é artista de música, 7 de setembro, falando sobre 7 de setembro, Aniele, de novo, falando sobre o Silvio Almeida, Aniele, o caso lá que o Silvio Almeida teria assediado, né, sexualmente a Aniele Franco, né, o cara São Jorge mesmo, e Chester, mais música, Brasília, falando sobre o 7 de setembro esvaziado em Brasília, Catar,
A Janja não foi no 7 de setembro de Brasília porque teria ido para o Catar. Então o pessoal comentando, evidentemente fora Alexandre de Moraes, excelente hashtag, um monte de coisas aqui, um monte de posts com essa hashtag sobre criticando o Alexandre de Moraes. Normal, aquele negócio, como eu falo para vocês, continua o X funcionando praticamente como se nada tivesse mudado, né? Flopou Malafaia, de novo falando sobre os eventos do 7 de setembro. É lógico, flopou, se você pegar aqui, tem um monte de gente mostrando o evento no início, falando, não, aqui, tá vendo aqui, ó, flopou, pegaram uma imagem no início do evento, quando estava começando a juntar gente para dizer que, né, que tinha dado errado e não sei o que lá, flopou e não sei o que lá. Aqui, ó, esses eventos aqui, essas imagens da Metrópolis também, aqui, ó, tudo vazio, o caminhão de som vazio também, ou seja, né, nem tinha começado o evento direito ainda. Aí o pessoal colocou o flopou aqui no final das contas, né? A imagem aqui que você vê realmente do pessoal aqui, dos drones e coisa e tal, você vê que tinha muita gente mesmo. Mas tá o pessoal, lógico que vai ter essa briga. Mas é aquilo que eu falei para vocês, a Globo esperava que só ia ter eles falando, que não ia ter ninguém mostrando a 7 de setembro, porque o X está fora do ar, né? Só que continuou o pessoal mostrando do mesmo jeito, não mudou absolutamente nada nesse caso, né? Malafaia e oportunista é a crítica que estão fazendo de um lado e de outro, né? O Malafaia chamando o Pablo Marçal de oportunista, porque apareceu no finalzinho do negócio. Ele ficou esperando para ver se ia dar merda, como não deu merda, ele foi lá e apareceu no finalzinho só para dar um tchauzinho, para dizer que estava lá, mas não falou nada, né? O Pablo Marçal, por outro lado, dizendo que foi barrado no caminhão de som pelo Malafaia. O Malafaia não teria deixado ele subir no caminhão de som. O curioso é que não tem nenhuma imagem dele sendo barrado, né? Não tem nenhum vídeo gravado disso. O Pablo Marçal, que grava tudo, que tem corte de tudo, não tinha nenhum corte dele sendo impedido de subir no caminhão. Mas, de qualquer forma, acho que é besteira isso daí. É importante que tá todo mundo do mesmo lado, contra o Alexandre de Moraes, a favor da democracia brasileira, a favor da liberdade de expressão. Isso é que é importante, né? Enfim, tem mais algumas hashtags aqui, mas nada significativo. Futebol, Nunes Marques, falando sobre a decisão do Nunes Marques de jogar o caso para o plenário do STF, e é isso daí. Obrigado aí ao pessoal que apareceu por aqui. Assim estava o GTA também. O GTA parece que lançou algumas novos screenshots muito impressionantes do GTA que vai ser lançado ano que vem, né? Muito realista, realmente. Parece que você está realmente numa cidade, né, passeando ali para fazer o GTA. Vai ser alguma coisa realmente impressionante esse novo jogo do GTA, né? E no mundo inteiro está circulando a comparação do 7 de setembro do Bolsonaro com o 7 de setembro do Lula. É o que eu falei para vocês. Ia ficar feio para o Lula isso. Não tem como ficar bonito esse negócio todo. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, não é mesmo? Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal e de divulgar o nosso canal para o resto do pessoal. Afinal, isso daqui é um serviço de utilidade pública nesses tempos negros de ditadura, não é mesmo? E lembra, divulga para bastante gente para o nosso canal crescer e a gente poder ter dinheiro para pagar a multa de 50 mil reais do Xandão, não é mesmo? Estamos numa ditadura, meu amigo, temos que correr atrás todos nós. Isso é só o começo, vai piorar ainda antes da coisa se resolver, mas no final vai dar tudo certo. Se você quiser entrar em contato com a gente ou acompanhar a gente nas outras redes sociais, estão o nome do site nosso e o nosso @ em outros canais aí na tela. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.